Olá, meus amigos, nosso fraterno abraço, nossos votos de muita paz. Estamos aqui para mais uma reflexão no canal Espírita Cristão, Rossano Sobrinho. E hoje é um vídeo, para mim, muito especial, sobre as últimas manifestações aqui no canal, sobre análises que fiz sobre o contexto político, nesse período das eleições. E eu recebi de alguns companheiros espíritas algumas críticas ao fato de eu estar comentando elementos da política, participando um pouco. Nunca foi a minha praia, nunca foi o que move o meu coração, o momento político, mas como cidadão brasileiro, me senti no dever em determinado momento de, nas minhas redes sociais, me expressar politicamente, falar do meu candidato, e fiz isso com muita alegria, com muita força, com muita vontade. E aqui no canal procurei ser mais discreto, comentando en passant algumas questões do momento político, Aqui temos pessoas de todos os partidos políticos, de todos os lados, então sempre o fiz com muito respeito, com muito equilíbrio. E recebi de alguns companheiros espíritas críticas dizendo que eu não deveria fazer isso, que isso mancharia o trabalho espírita, Então este vídeo é uma reflexão sobre isso. Quando eu me tornei espírita, eu vislumbrei na doutrina espírita uma doutrina de libertação. Nós somos espíritas porque o espiritismo nos permite pensar, analisar, criticar, opinar e vivermos, como propôs Kardec, como os homens do nosso tempo, e não uma vida alienada, distanciada de tudo que está na sociedade. Ninguém evolui no alto de uma montanha dentro de uma choupana. Ninguém deve ser uma planta de estufa que jamais entra em conflito com ninguém, porque aqui a Terra é um ponto de encontro natural para atritar as arestas e nós evoluirmos. Então eu fiquei pensando, se for para ser um espírita preso por opiniões de companheiros, porque o fulano, o beltrano acha que não deveria, meus queridos, não é a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é uma proposta de autonomia. E num momento como esse, que a grande maioria do país, percebeu o problema, que a democracia estava correndo risco, que coisa boa poder manifestar. Que coisa boa ter o direito à liberdade, viver num país democrático e poder manifestar a nossa opinião, sempre com profundo respeito. É justamente contra isso que nós lutamos. Contra essas vozes que tentam impedir a nossa liberdade. Então eu fico muito feliz. E quantas pessoas me contataram, muito mais do que as que criticaram, para dizer que coisa boa você ter dado sua opinião, você ter se manifestado. Recebi mensagens pessoais de muita gente que estava insegura. Pessoas não só espíritas, de outros credos também. Rossano, quando eu vi sua postagem, nossa, isso foi tão bom para mim. Eu estava inseguro, eu estava em dúvida nisso. Companheiros aqui do Espera Feliz de outras cidades, não vou citar o nome, preservando essas pessoas. Mas então, meus queridos, para ser um espírita preso, limitado, à mercê de opiniões de pessoas que pouco colaboram conosco também, meus queridos, já saímos dessa faixa há muito tempo, de ficarmos à mercê de opiniões. Eu nem tenho respondido pelo WhatsApp essas pessoas, com respeito por essas pessoas terem perdido a política. Mas esse vídeo aqui, no sentido abrangente do termo, é para dizer: eu sou livre, graças a Deus. E se for para comer na mão de algumas pessoas, para estar aqui no canal falando só o que determinados grupos, normalmente da elite, gostam, eu vou me abster de ser espírita. Até porque o espírita de verdade é espírita dentro ou fora do movimento espírita. Tranquilamente. A gente sabe, Chico Xavier já dizia, se o espiritismo dissesse que fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas como o espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, por isso eu sou espírita.
Então, o verdadeiro espírita, ele é espírita dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, frequentando ou não, porque o espiritismo é um estado de consciência. E sou muito feliz por ser espírita, cristão, pela liberdade de manifestar opinião de forma educada e, graças a Deus, estamos num país democrático. Então, meus queridos, não percam tempo de me enviar mensagem dizendo que não deveria isso ou aquilo, porque, graças a Deus, o próprio Espiritismo me libertou disso. Eu tenho que estar em sintonia com a minha consciência. Respeito a opinião de vocês, né? Principalmente quem perdeu, o momento é triste, eu respeito profundamente, porque quando se perde a pessoa fica triste. Mas a liberdade, cercear, ser um espírita preso, é melhor ser um espiritualista livre, não é? Mas somos espíritas, o espiritismo nos permite viver essa liberdade. Que coisa boa. Agora o espírita não vai poder dizer sua opinião, porque é um trabalhador espírita, vai ter que viver como uma plantinha de estufa que não entra nesses assuntos, com medo de quê? De crítica? Em absoluto. Então, é o respeito à liberdade de cada um se expressar de forma equilibrada. Então, jamais vamos nos submeter a essas opiniões. Estamos em sintonia com a nossa consciência? Vamos falhar? Claro que vamos. Não temos a pretensão de acertar sempre, não. O erro é pedagógico. Só que eu fico tão feliz de poder raciocinar, pensar e tomar as decisões com total liberdade, ok? Deixa aí sua opinião. Você que é espírita, que manifestou sua opinião, recebeu esses discursos também? Você não deveria fazer isso? Você não deveria fazer aquilo? Foi o tempo. Isso é ditadura. E graças a Deus, isso não acontecerá no Brasil. Que Jesus nos abençoe. Jesus, que é o mestre da liberdade. O Espírito do Senhor, dizem as Escrituras, é o Espírito de liberdade. Então, foi o tempo que alguém dizia e a gente balançava a cabeça, porque vivemos na democracia. Muita paz, sigamos em frente. Que Jesus abençoe o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho.